retomando os trabalhos da reunião do mês de junho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, na sessão das 9 horas, do dia 17 de junho. Nós já julgamos os processos para os quais havia solicitação de sustentação oral. Já havíamos antecipado o julgamento dos itens 57. O item 58 havia sido retirado de pauta. Item 59 e 60 foram julgados hoje. O item 61 já tinha sido antecipado o julgamento. Então, nós vamos julgar o item 62 da pauta, recorrente província Santa Clara. O relator é o conselheiro Gustavo. Pode começar, presidente? Por favor. Cuido feito de pedido de restituição de indébito tributário afeito a um imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos financeiros percebidos por entidade imune ao longo do ano calendário 98. Desculpa, qual item você falou? Eu pulei. 62. 62, tá ok. E conforme documentos acostados aos autos, o direito em abstrato de não suportar a aludida retenção teria sido reconhecido por sentença proferida nos autos do mandado de segurança, impetrado nos idos daquele mesmo ano de 98. O valor total requerido seria de históricos 12 mil e uns quebrados. A adição dos documentos atinentes à ação mandamental supra-autuada sob o número tal, a interessada esclareceu ainda e trouxe elementos para tanto, que logo foi proferida a sentença concessiva da segurança, propôs a ação ordinária de cobrança. Essa segunda ação foi extinta sem exame de mérito em razão de dispendência e falta de interesse de agir. Em caso, seguinte a manifestação da própria PGFN, o douto juízo sentenciante entendeu que a parte não poderia pleitear a restituição do débito naquela ação ordinária, porque semelhante pedido já seria objeto do mandado de segurança autuado sob o número tal. Espaço afirmou a autoridade julgadora que caberia à entidade formular tal pedido nos autos do próprio MS ou socorrer-se da via administrativa para tanto. E atendendo-se à parte final da recomendação acima, apresentou o pedido de restituição em exame. Conforme se depreende dos documentos florestais, a Delegacia de Belo Horizonte intimou o contribuinte a trazer elementos necessários à análise de seu pleito, entre os quais destacam aqueles atinentes ao indébito propriamente, e ainda relativos à própria ação, à própria demanda judicial. A autoridade administrativa diga-se dispensou informações de contação de cobrança, porque o alardeado teria sido extinta sem exame do mérito. O contribuinte trouxe os documentos, após o exame dos elementos supra-DRF, proferiu o despacho decisório, por meio do qual indeferiu o pedido apresentado ao argumento de que, por se tratar de crédito reconhecido desse âmbito judicial, caberia ao contribuinte tão só pleitear a sua restituição por meio de precatório ou por declaração de compensação. Fundamentou tal decisão nos preceitos do artigo 100 da Constituição e do verbete da súmula 461 do STJ. A interessada apresentou sua manifestação de conformidade, que, em síntese, após cravar a existência de direito creditório, afirmou que apenas cumpriu o que a PGFN e o douto juiz sentenciante, responsável pela decisão proferida nos autos da ação ordinária, haviam proposto, e que, quando menos, teria sido induzida a erro pela União, representada pela PGFN. A DRJ de Florianópolis encampou o despacho decisório, o contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento, apresentou recurso no qual, além de reprisar socorrer desta medida administrativa por indução intentada pela própria União, afirmou que a sentença proferida nos autos do MS de número tal não teria natureza condenatória ou mesmo declaratória, e isso de per si afastaria a aplicação do artigo 100 da Constituição ou do entendimento exarado na nota técnica COSIT número 18/2010. Ao fim, afirmamos as decisões contrariariam o artigo 469 do CPC e 129 do Código Civil e premiou pelo provimento do seu apelo, e esse é o relatório, presidente. Ô, Gustavo, com todo respeito, a sua forma de ler é complicada. Você tem que... Não consigo te acompanhar, cara. Dá uma resumida aí. É mais devagar aí. Acho que alguns colegas devem concordar comigo. Tá? Às vezes... basicamente, o contribuinte entrou com o mandado de segurança em 98. É muito rápido a leitura. Modo de julgamento, galera. O cara entrou com o mandado de segurança em 98. Não é só a leitura rápida, o pensamento é muito rápido. A gente custa para sentar aqui, Gustavo. Calma. Ok. Não, tô brincando. Vai lá. A empresa entrou com mandado de segurança em 98, teve a sentença favorável. Logo em seguida entrou com uma ação ordinária para repetir os valores relativos ao fonte. A alegação é de imunidade, tá? Artigo 150. E essa segunda ação foi extinta sem análise do mérito, objetivamente porque o juiz entendeu que haveria despendência
e que ato contínuo caberia à empresa, à entidade, não à empresa, se isso ocorrer do próprio mandado de segurança, ou seja, executar a sentença de mandado de segurança ou pedir administrativo esse valor. Essa é a CELEMO. E aí a DRJ e a DRF entenderam que no caso se aplicaria o artigo 100 da Constituição e a súmula 461 do STJ, ou seja, ele só teria como opções ou repetir esse valor via precatório, em tese, executar a sentença do mandado de segurança para pleitear a restituição via precatório, ou pleitear a compensação desse valor, que é impossível para ele, porque é uma entidade imune, ele não tem com o que compensar. É essa a discussão. Ok? Obrigado. Pode eu votar, então. O direito aplicável à espécie. Há muito que a jurisprudência do STF sedimentou o entendimento segundo o qual a ação de mandado de segurança não é meio próprio para a cobrança de eventuais direitos creditórios, de que natureza for, detidos por cidadãos em face do Estado. Esse posicionamento, inclusive, foi consolidado por meio da súmula 269, cujo verbete reproduz a seguir. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. A parte da discussão acerca da natureza jurídica da sentença concessiva da segurança, ainda que se admita o seu caráter condenatório, como defendido por alguns autores, inclusive renomados, é fato que o verbete sumular acima propõe inadvertida limitação à pretensão executiva manifestada em sede de mandado de segurança. Limitação essa que se torna ainda mais evidente quando nos deparamos com o enunciado da súmula 271, também do Supremo, que ele fala que os efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança estão limitados ao período entre a impetração e a prolação da própria decisão. E aí vê-se mais que uma limitação à eficácia executiva do título judicial surgida em ação mandamental. Há, por certo, uma limitação ao próprio caráter declaratório também defendido, verbo graça, por Alfredo Buzaide. Ora, se o pedido define a natureza da sentença porventura proferida, seria razoável assumir que em ação em que se busque, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade da tributo, como é do caso dos autos, os efeitos de decisão favorável que declarassem... Peraí, está errado isso aqui. Ora, se o pedido define a natureza, seria razoável assumir que os efeitos de decisão favorável declarassem a existência de relação jurídica tributária desde a sua origem. Mas pelo verbete supra, essa situação se verificará apenas no período compreendido entre a impetração e a sentença. Tais elucubrações contribuem para uma conclusão simples. A sentença concessiva da segurança tem nítido e primordialmente caráter mandamental. Os efeitos declaratórios, constitutivos ou mesmo condenatórios eventualmente identificados são meramente secundários ou decorrentes, e não próprios do ato decisório observado no âmbito do processo que desenvolve a partir da impetração do writ. Vale lembrar que o mandado de segurança ultima, ao fim, afastar a ameaça ou evitar lesão a direito líquido e certo, e nessa esteira, impedir a concretização de tal ameaça ou a perpetuação da lesão já iniciada. A ordem proferida não declara necessariamente a inexistência de relação jurídica, nem condena a autoridade coatora à prática de ato ou omissão. Ela impõe de imediato a abstenção de dada prática ou a consecução de um eventual ato, pena, inclusive, de tipificação de crime de desobediência. Nesse particular, é impossível que se busque, por meio da ação mandamental, a execução de sentença para repetir valores de tributos indevidamente recolhidos, o que, aliás, se encontra definitivamente sedimentado na súmula 269 anteriormente invocada. Entretanto, frisa-se, não afasta os efeitos secundários referidos anteriormente. Se, por um lado, a execução da sentença concessiva da segurança esbarra nas limitações até aqui discutidas, o direito de fundo e as relações declaradas, constituídas ou impostas secundariamente, a partir da ordem concedida, claramente vincula a pessoa do impetrante e a autoridade contra a qual ela é emitida. Nesse diapasão, o direito de fundo, além de cumprimento da ordem, também poderá ser oposto ao impetrado. Daí porque o STF teria firmado o passo no sentido de, ainda que não seja possível exigir-se judicialmente o cumprimento das obrigações de conta patrimonial fora do lapso temporal compreendido entre a impetração e a prolação do respectivo deciso, o mandado de segurança, é possível pleitear-se tal direito na seara administrativa, consoante o enunciado da já invocada súmula 271. No curso da presente demanda, tanto a autoridade administrativa como o órgão julgador de primeiro grau repousaram as suas conclusões no verbete da súmula 461 do STJ, para indeferir o pleito da hora recorrente. De acordo com o enunciado reto, o contribuinte
pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. O que ambas autoridades não se atentaram é que a própria primeira seção do STJ, ao se debruçar sobre a súmula intestíria, quando aplicada aos casos de mandado de segurança, vem propondo entendimento que se distancia daquilo que defenderam a DRF e a DRJ. Confira-se a respeito a ementa do seguinte julgado proferido pela Corte de Justiça. Eu vou ler só o trecho que está grifado, tá, turma? O artigo 66 da 8.303, que trata da compensação na hipótese de pagamento indevido ao maior, em seu parágrafo 2º, faculta ao contribuinte a opção pelo pedido de restituição, tendo o artigo 74 da 9.430 deixado claro que o crédito pode ter origem judicial, desde que com trânsito em julgado. Nesse mesmo sentido, eu cito vários outros precedentes. A distinção, portanto, que se faz quando se busca aplicar o verbete da súmula retro aos casos de mandado de segurança fica substancialmente clara. De fato, o que ficou assentado nos julgados acima é que os preceitos da súmula 461 se referem tão só à execução da sentença concessiva da segurança perante o Poder Judiciário. Ela não se estenderia, pois, ao pedido administrativo proposto em razão de declaração, ainda que secundariamente propalada, contida em sentença definitivamente transitada em julgado. Em leis gerais, uma vez executada a sentença declaratória transitada em julgado, perante o Poder Judiciário, somente caberá a compensação ou pagamento via precatório. O âmbito de aplicação do aludido anunciado, à luz do que vem decidindo o STJ, é apenas o processo judicial e não o processo administrativo. Notem que a decisão proferida na ação ordinária autuada sob o número tal seguiu à risca a orientação firmada pelo STJ no presidente acima, tendo do outro juízo, naquela oportunidade, seguindo a própria linha de argumentação proposta pela PGFN, assim se manifestado. Tá, que ele falou e que eu já falei no relatório. Em linhas gerais, o que se tem na espécie é o que se segue. Por não deter prima facie natureza condenatória, a ação de mandado de segurança não comporta execução a fim de garantir recuperação de valores indevidamente pagos a título de tributos, conforme o entendimento sedimentado na súmula STF 269. B. Nada obstante, ainda que mandamental, o decisão concessivo ainda possui efeitos secundários, porque, para se determinar a autoridade coatora que se abstenha da cobrança de tributo, é preciso, primeiro, declarar-se a inexistência de uma relação jurídica tributária, ainda que, neste caso, limitada ao período compreendido entre a impetração e a aprovação da aludida decisão, como se vê da súmula 279. C. Assim, se a sentença proferida no REIT não comporta execução, não se lhe aplica a limitação proposta pela súmula 469, conforme o entendimento proposto por esta mesma Corte. Admitindo-se, em tal hipótese, a possibilidade do contribuinte que tiver reconhecido o indébito no âmbito judiciário se socorrer do pedido administrativo de restituição. De mais a mais, e permissa vênia, não há nenhum sentido lógico em se admitir o reconhecimento do direito creditório em sede de mandado de segurança para fins de compensação e negar este mesmo direito ao pedido de restituição. Se a discussão aqui se volta para o descumprimento da igualdade, ao se franquear a restituição via pedido administrativo e não autorizar o mesmo direito a quem está sujeito ao regramento encartado no artigo 100 da Constituição, semelhante oposição deve se estender também à compensação. O problema é que o próprio legislador ordinário, como pontuado pelo ministro Herman Benjamin, entendeu por bem não impor nenhuma limitação em casos tais. E aí eu cito os dois dispositivos. O caso concreto. Status de plano que a sentença concessiva da segurança proferida nos autos do processo tal transitou em julgado conforme certidão trazida à folha status. Quanto à existência da ordem judicial e considerando tudo que foi exposto no tópico anterior, a recorrente tem, em abstrato, direito à repetição dos valores relativos à fonte porventura incidentes sobre os seus rendimentos, retenção ocorrida ao longo do ano calendário de 98. No plano fático, todavia, as parcelas pretendidas, como se extrai dos extratos apresentados em resposta à intimação fiscal de folhas tais, somam R$3.000 em relação aos rendimentos pagos pelo Banco Real, R$7.500 pelo Banco do Brasil e R$514, cuja retenção foi feita pelo Banco Itaú. Tais importâncias alcançam o valor total de R$11.228,83. Como em seu pedido, o contribuinte não descreve se o valor pretendido já estava atualizado pela Selic na data em que formulado, não me é dado saber se a diferença acima resulta da falta de comprovação ou realmente decorre da predita atualização. Outro sim, alguns dos extratos exibidos não têm qualquer marca ou elemento identificador da própria instituição emitente. Em outros casos, não se sabe sequer o exercício /ano em que as retenções ocorreram, caso dos documentos relativos ao Banco Real. Em linhas gerais, de início, seria temerário dar integral provimento ao recurso neste momento, em que pese o tempo demasiado pelo que se arrasta o presente processo. Semelhantes óbices poderiam ter sido sediados pela própria DRF,
caso não tivesse parado a sua análise em questão de índole eminentemente jurídica. Aliás, diga-se, a despeito de ter intimado a interessada a comprovar o seu pleito por meio do termo de intimação de florestais, o fato é que, com o respaldo do acordo à hora recorrida, a unidade de origem nunca se dispôs a examinar os elementos trazidos ao feito, ao fim de contas. Ao fim de contas, não houve exame do direito eleitoral pretendido. Caso de start, impõe a devolução do feito à DRF para que todos os problemas de fato sejam suficientes e definitivamente resolvidos. À luz do exposto e considerando o reconhecimento em tese da restituição das parcelas pretendidas pelo insurgente, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário a fim de que, superado o óbice eminentemente jurídico aventado pelas autoridades administrativas, determinar o retorno do feito à DRF de Belo Horizonte, a fim de que o direito creditório seja examinado com os aspectos fáticos ou quaisquer outras questões até aqui não tratadas. Então, o relator está dando provimento parcial, recurso voluntário, né, afastando o óbice jurídico, terminando o retorno dos autos à unidade de origem para prosseguimento na análise do direito creditório. Cleuso. Gustavo, eu até adianto que, em princípio, eu concordo com a sua conclusão. Eu só fiquei em dúvida com relação a essa menção que você faz desse precedente do STJ. Eu acho que ele não analisa essa questão do mandado de segurança, não exclui o mandado de segurança, né? Como você constrói aqui o seu argumento. É isso que eu fiquei em dúvida. Lê o item 6 do precedente, Cleuso. Lê o item 6 do precedente. Ah, tá, peraí. Tá. Eu devia ter marcado ele também. É porque eu não quis ler tudo. Eu vou marcar ele em negrito também. Faz aqui uma menção, né? O processo é de mandado de segurança. Está sendo julgado. Esse caso é um mandado de segurança. O item 5 ele faz a menção também, né? E esse precedente aqui, ele está sendo replicado pela primeira sessão, inclusive em 2021. Essa é a interpretação do STJ acerca da súmula 461. E eu achei esquisito. Quando eu bati o olho, inclusive, no tema, eu já estava dirigindo por concordar com a DRJ e com a DRF. E aí eu fui ler a súmula 461 e os precedentes que se debruçavam com ela. O órgão que emitiu a súmula tem um entendimento que conflita com a DRJ e a DRF. Esse é o problema. Flávio. Beleza, obrigado. Não, o meu comentário é simples, eu, a princípio, concordo sim com o que o Gustavo colocou. Eu só no encaminhamento, Gustavo, não sei se todos concordam, eu não sei se a gente deve encaminhar para a DRF Belo Horizonte, eu acho que muito mais para a unidade de origem, porque o contribuinte pode ter mudado de domicílio e hoje ele está ser outra DRF responsável por ele, não sei se na prática isso pode interferir, mas aí vai para Belo Horizonte já não tem nada a ver com isso não, porque o contribuinte está lá em Divinópolis, sei lá. Na decisão aqui eu estou colocando unidade de jurisdição da recorrente. Acho que eu tenho que colocar assim unidade de domicílio, mas acho que isso. Como muda, o negócio é bem antigo, né? Sei lá se esse contribuinte tá aqui ainda, né? Fiz isso, tá, presidente? Alterei o dispositivo e coloquei igual você. Unidade de jurisdição do interessado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode... Tá? Ricardo. Presidente, para mim isso aqui é um caso, assim, totalmente novo, novidade, não conheço esse tipo de discussão. E, pelo que eu estou vendo aqui, a fundamentação do Gustavo está bem coerente, eu vou seguir o relator, e cumprimentando até pela análise, que parece bem fundamentada, sobre algo que nos parece bem, realmente, bem diferente do que a gente vem apreciando aqui. André. Eu me alinho aqui aos comentários do Ricardo, eu também não conhecia esse tema, e o voto do Gustavo está realmente muito coerente, e eu acompanho o relator. Flávio. Presidente, eu acompanho o relator. Cleuso. Também acompanho o relator, presidente. Marcelo. Queria congratular aí o
Gustavo, o voto está muito bonito, muito coerente, muito legal mesmo. Parabéns, Gustavo. E fazer um comentário adicional só, é que realmente com relação à súmula 461, não é possível admitir um crédito que só pode ser compensado e não pode ser restituído, porque o pressuposto para a compensação é ele ser passível de restituição, né? Né? Você não pode compensar um crédito se ele não for passivo de restituição, é o que está escrito lá no artigo 74 da 9.430. Parabéns aí, Gustavo. Valeu. Obrigado, Marcelo. Fabiana? Eu acho que sim, o voto do Gustavo merece ser elogiado, invocou inclusive o Buzaide, segue o rito, né? E eu acompanho. Eu já me deparei com situações assim, enquanto advogada, de mandado de segurança que a gente não consegue concretizar o que foi decidido. É bastante comum isso. Não chega no CARF, mas para quem advoga, isso é uma realidade. Então, tá de parabéns, eu acompanho, Gustavo. Ok. Também vou acompanhar o Gustavo, também parabenizando, né? Realmente, a construção muito bem feita. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, ainda provimento parcial, recurso voluntário para afastar o óbice jurídico apontado pelas autoridades administrativas e determinar o retorno dos autos à unidade de jurisdição da recorrente para prosseguimento na análise do direito creditório, os termos do relatório e voto do relator. Ok? Obrigado, Vilton. Item 63 e 65, né, já foram julgados na sessão de hoje. Item 66 já foi julgado ontem na sessão das 14 horas, com repercussão até o item 74. Então, nós vamos ao último processo da pauta dessa sessão, item 75, recorrente START, Sistema e Tecnologia em Recursos, e o relator, conselheiro Ricardo. Flávio, tua mãozinha está levantada aí, só para... Ok, só um segundinho aqui que eu estou buscando aqui o processo. Enquanto o Ricardo começa, só Marcelo, uma questão que eu não sei, sim, acho que foi uma mudança posterior à sua saída, não sei se você se discutiu muito a questão de, por exemplo, nesse tipo de processo a gente poderia simplesmente baixar em diligência para a delegacia analisar, né? Então, assim, processo de compensação, muitas vezes, em que era alegado apenas um óbice jurídico, e depois chegava aqui e havia as provas, e a gente afastava o óbice jurídico, então havia essa discussão dentro do CARF se deveria baixar em diligência para que a unidade analisasse os documentos e devolvesse para a gente, mas meio que se formou um consenso em que nesses casos em que é um óbice eminentemente jurídico, a gente simplesmente afasta o óbice jurídico e devolve para que se recomece todo o processo administrativo, até para garantir ao contribuinte o contraditório em relação à matéria de fato, né? Então, meio que se formou um consenso nesse sentido. De fato, eu fiquei em dúvida nesse final, mas eu concordo com a solução. Posso conseguir, então? Por favor. Qual item mesmo? Desculpa, eu provavelmente perdi o item aqui. 75. Isso. Bom, é um caso que até eu propus na reunião da terça-feira. De repente a gente já poderia dar sequência àqueles 2 julgamentos que inauguraram a reunião, acho até, dessa mesma empresa, porque, apesar de não ter uma solução idêntica à daqueles casos, vocês vão ver aqui que se trata de tema que tangencia o que nós discutimos lá naquela situação. Deixa eu tentar lembrar aqui do ponto. Vamos lá. Bom, um recurso voluntário contra acórdão que julgou improcedente as impugnações apresentadas diante de autos de infração de PIS e COFINS, referentes ao ano calendário de 2009, no montante de 119 mil aproximadamente. Pelo que se extrai dos autos, os lançamentos correspondem aos valores mensalmente devidos
das respectivas contribuições quando calculadas pela sistemática cumulativa, a partir de receitas registradas na conta tal aí, receitas de serviços prestados, conforme demonstrativos anexados, folhas 740 e 743. Em sua impugnação, em síntese, a empresa explicou que possuía ação judicial em seu favor, embora não transitada em julgado, que lhe possibilitava a não tributação dos valores recebidos como repasses de valores de salários e verbas sociais previdenciárias. Ainda assim, alguns de seus tomadores de serviços se recusavam a deixar de reter as importâncias correspondentes àquelas contribuições por ocasiões dos referidos repasses. Por isso, acumulava créditos que compensava com as contribuições devidas sobre suas receitas não alcançadas pela medida judicial, justamente as que serviram de base para a tributação. Alega que a autoridade fiscal foi contraditória ao considerar que os repasses estavam protegidos pela referida decisão quando lavrou autos de infração decorrentes dos respectivos valores apenas para prevenir a decadência, os quais foram consubstanciados em outro processo, mas não concordou com a utilização dos créditos relativos às retenções realizadas por seus clientes. A DRJ Recife, no entanto, considerou improcedente a impugnação, mormente pela ausência de documentação comprobatória relacionada às alegadas retenções na fonte. Inconformada, a interessada reproduziu literalmente as alegações deduzidas em sua impugnação. Mesmo provocada pela decisão recorrida, não apresentou nenhum documento para sustentar os apontamentos contábeis que supostamente corresponderiam às retenções invocadas. Inicialmente, o processo foi encaminhado para o julgamento da terceira sessão, contudo, em 20 de 2 de 2017, através de resolução tal, a segunda turma ordinária da sua quarta Câmara declinou a competência para esta primeira sessão, é o relatório. Por que eu digo que tem alguma relação com aquele caso, os dois casos da terça-feira? Porque justamente essa ação judicial aqui é a mesma que se tentou alegar a questão da concomitância naqueles dois outros processos, tá? Acho até que o Gustavo levantou, o que tem a ver a questão de PIS/COFINS? Pois é, a discussão do PIS/COFINS justamente acabou tendo esse impacto nessa autuação aqui, tá bom? Ricardo, uma dúvida que você não abordou aí. Por que isso é da nossa competência? Porque foi declinada pela terceira sessão. Não me lembro aqui. Eu sempre fui muito crítico a esse negócio desses declínios da terceira e da segunda sessão para nós, mas algumas vezes eu levantei a bola aqui e a turma parece que quando tem um declínio de competência já aceito, pelo menos com o Tadeu, né, a gente meio que não discutia muito a questão. Eu aceitei. Agora, eu não lembro do detalhe, não. Eu fiquei só se fosse alguma coisa alguma aberração, né? Não, eu vou ler aqui a resolução para ver se eu me convenço. Mas assim, tentei algumas vezes, com o Tadeu, a gente já suscitou conflito de competência. Ele sempre se mostrou reticente a rever isso ou suscitar o conflito de competência, né? A gente já suscitou o conflito de competência algumas vezes. Mas eu tenho várias vezes fui mal sucedido, então eu preferi... Tranquilo. Tranquilo. Prossiga aí, eu vou dar uma olhada aí, qualquer coisa. Ricardo, só uma dúvida, não é PIS/COFINS reflexo aqui, não? Pois é, agora eu não vou lembrar, meu amigo. Não vou me lembrar. Tem um tempo que eu fiz essa... Eu vou ler a resolução e ver o fundamento, aí qualquer coisa a gente discute isso. Bom, vou lendo lá, né, o meu voto. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a recorrente reproduz literalmente o conteúdo das alegações apresentadas em sua impugnação, depois de ter sido esclarecida pela DRJ acerca da necessidade que fosse produzida a prova documental das retenções sofridas, para além dos registros contábeis, nada foi acrescentado, nem mesmo qualquer argumentação contrária a essa exigência. Situações como essa, nas quais a parte repete as razões de defesa, o parágrafo 3º do artigo 57 do RIR-CARF, com a redação dada pela portaria tal, autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta casa confirma e adota seus fundamentos, e é o que se propõe. E aí eu vou tentar ler aqui, para tentar até deixar claro
o posicionamento que eu adoto, que foi o da DRJ. Sobre a alegada nulidade. Havendo as unidades preparadoras do processo dados autos para prosseguimento, cabe primeiro observar neste voto, uma vez que a empresa impugnante fala em favor da anulação dos autos de infração, que em sede de processo administrativo fiscal, as nulidades estão no 59.7235, que aqui está transcrito. Pois bem, como as nulidades estão expressamente previstas no 59, observa-se daí que, em caso de autoinfração, que pertence à categoria dos atos e termos, há nulidade se esse for lavrado por pessoa incompetente, circunstância que aqui não se vislumbra e nem é inventada nas peças impugnatórias. A hipótese restante de nulidade prevista no PAF é a preterição do direito de defesa, que verifica também não ter ocorrido no caso. O direito de defesa foi preservado, pois as razões da autoridade fiscal estão encampadas nos autos e a contribuinte foi aberta a oportunidade de opor-se aos lançamentos lavrados, apresentando suas considerações, como de fato fez, em impugnação a ponto de pretender ter provado o alegado direito. Quanto às alegadas retenções na fonte, superado o ponto acima, consignar que o fulcro da controvérsia reside em alegações de retenções na fonte. Para devinde da questão, é importante ressaltar que a própria fiscalização nada opôs quanto à retenção na fonte, pois quando explica sua metodologia de apuração afirma o seguinte, assim afirma, deduzimos desse valor o PIS/PASEP retido na fonte, linha 4.5, e deduzimos desse valor a COFINS retida na fonte, linha 5.5. Paralelamente, os demonstrativos fiscais de folha 740.743 revelam que o quanto a dimensão numérica ou a totalização dessas retenções é zero. Estão zeradas as linhas 4.5 e 5.5, revelando que a autoridade lançadora não identificou qualquer retenção na fonte. E assim é. A autoridade lançadora, de fato, nada poderia eventualmente opor contra o aproveitamento de retenções específicas, pois que não identificadas. A impugnante, no seu turno, apresenta cópias do razão analítico que registram o que seriam valores referentes a compensações da PIS/COFINS. Todavia, não é juntada documentação probatória acerca de tais compensações. Nenhum documento que embasaria total ou parcialmente referidos a apontamentos contábeis é indicado, mesmo que a mero título de exemplo. Naturalmente, tratando-se de pessoa jurídica, eventual testemunho em seu favor é a própria escrita contábil da empresa, o qual constitui elemento para a comprovação das suas variações patrimoniais e operações, desde que acompanhada de hábil documentação suporte. Aí reproduz o artigo 923 do RIR, né, 99, que fala que a escrituração mantida, em observância das disposições legais, faz prova do contribuinte, a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, seguindo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais. E essas condições, acatar as razões da impugnante seria admitir que sua simples vontade poderia ser utilizada para desconstituir crédito da fazenda pública. A toda evidência, tal pretensão não tem sustentação pelo que se nega os efeitos pretendidos. Então, eu não entendo que não se pode dar guarida à pretensão recursal e oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade no mérito e negar o provimento ao recurso voluntário. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, o contribuinte não trouxe nada de novo, repetiu literalmente o recurso, continha o recurso. Eu então reproduzi, né, com base no dispositivo do regimento, o fundamento da DRJ. Como eu já mencionei algumas vezes aqui, eu não gosto de gastar tinta quando o próprio contribuinte interessado no seu recurso, ele não se opõe ao que foi trazido no acórdão recorrido. Ele não enfrenta os argumentos trazidos no acórdão recorrido. Ok. Então, de fato é reflexo, Ricardo, esse é reflexo daquele primeiro processo em que foi alegada aquela concomitância. Tá, então foi por isso. A concomitância e devolveu, né? Mas apesar de ser reflexo, aqui a questão é eminentemente probatória, né? Então, assim, tá, então é bom saber que você aceita provocações contra conflitos. Não, mas sempre se aceitou isso daí, né? Assim, não, cara, eu tentei vários, cara. Eu tenho uma clara certeza que a segunda e a terceira sessão eles abusam desse expediente, de mandar para a gente qualquer processo que... aquela coisa da competência residual, né? Competência residual que é...
Ok, Talvez então o Marcelo, que é mais antigo aqui, também já tenha visto muito isso. O relator está rejeitando a preliminar nulidade, no mérito negando provimento ao recurso voluntário. Alguém quer comentar algo? Gustavo. Com o relator. Andréa. Acompanho o relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Deus. Com o relator, só observando, Ricardo, que nesses casos não é gastar tinta, é gastar digitação, né? Gastar dedo, né? Gastar as articulações. Não é tinta mais, não. Não entrega a idade do colega, Cláudio. Marcelo. Ele que falou, velho. Voto com o relator, presidente. Fabiana. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar nulidade no mérito e negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Com isso, nós encerramos os processos da sessão das 9 horas do dia 17, e aí podemos antecipar algum processo da tarde. Não há necessidade de interromper a gravação. Ué, mudou? Isso não era... Aparentemente mudou. Se eu só confirmar com o apoio. Posso continuar isso, Isaías? Sim, presidente. Não entendi, não vi. Sim, presidente, pode continuar. Só haveria necessidade, pelo que eu entendi agora, se você antecipar a sessão inteira, né, que não vai ser o caso. Então, dando início, então, aos processos pautados para a sessão das 14 horas de hoje. Então, item 76, recorrente STI, Sadala Tecnologia Industrial, e o relator é o conselheiro Gustavo. Presidente, eu vou tentar adotar um modo de julgamento aqui, porque esse processo é a aplicação da súmula 105. A única questão que traz, a empresa ela foi autuada por omissão de receita, isso gerou aplicação de multas sobre estimativas não recolhidas, mas também gerou a exigência do tributo ao final do exercício, só que, curiosamente, separou-se os processos. Então, o processo relativo ao tributo não está sob minha relatoria, e os processos relativos às multas isoladas são esse aqui. A única coisa que eu me ocupei propriamente aqui foi de verificar se de fato houve a exigência da multa de ofício, com a exigência do tributo, e assim se ocorreu de fato essa concomitância, até porque os lançamentos são de 2002 a 2004, ou seja, anteriores a 2007, então não há nenhuma discussão sobre a aplicação ou não da súmula 105. A única questão que eu tive que verificar é se realmente foi objeto ou não de lançamento da multa de ofício. Posso partir para o voto? Só uma dúvida, o outro processo ele já foi julgado ou não, você sabe? Pois é, isso eu vou abordar no meu voto. Me parece que não. Mas eu não tenho essa certeza porque eu não consigo vê-lo. Tá? Okay, pode ir no voto? Eu vou verificar aqui. Bom, eu estou conhecendo o recurso. Como se vê, os fatos geradores que resultaram na apuração das estimativas não pagas remontam aos anos de 2002 a 2004. Ao longo deste período, já estava em vigor o artigo 44.1 da 9430, que era a única base que não... 4. É a única base normativa tanto para a exigência da multa isolada como de ofício, situação que para muitos, incluindo este relator, só teria modificado com o advento da Lei 11.488. O fato é que, ante a redação então vigente de jurisprudência deste Conselho, firmou o entendimento, já estou aplicando a súmula, ok? Súmula 105, que afasta a possibilidade de se exigir concomitantemente a multa de ofício e a multa isolada. Casualmente, não desafia maiores digressões. Os períodos de apuração, como dito, são anteriores a 11.488. Não por outra razão, a própria DRJ determinou o cancelamento parcial da exigência ante o princípio da retroatividade benigna. E, inadvertidamente, houve o lançamento dos tributos inscritos no TCF com a aplicação de multa de ofício. De fato, ainda que, curiosamente, se tenha promovido a segregação das exigências em autos apartados,
Os documentos trazidos pelo insurgente a folhas 1177 e seguintes, denominado DOC 4, não conta, sim, de que a autoridade fiscal levou a cabo a promessa de que lavraria o auto de infração para exigir os tributos decorrentes das infrações tratadas no termo de constatação supra. E lá, diga-se, foi exigido IRPJ e CCLL com a respectiva multa de ofício. Esses documentos a que eu faço referência são cópias do auto de infração que exigem os tributos e a multa de ofício, ok? E este relator confirmou ainda, por meio do sistema Comprot, a existência do PA de número tal, tendo por objeto o auto de infração acima mencionado. Aí está a tela do Comprot. Ainda que impostas em processos distintos, é inegável que, no caso vertente, houve acumulação das duas penalidades. Assim, volto por dar provimento ao recurso voluntário a fim de cancelar a exigência objeto de auto de infração constante deste processo. Essa foi a minha única dificuldade, e isso é uma dureza para a gente, porque realmente a gente não consegue ver os outros processos. Agora, o contribuinte trouxe a cópia do auto de infração que foi lavrado contra ele, e lá está claríssimo a exigência de multa de ofício do IRPJ e da CCLL. Eu olhei o outro processo aqui, ele já acabou, tá? Ah, tá. Inclusive lá eles estranharam porque não tinha lançado multa isolada de CSLL, porque a multa isolada do IRPJ está lá no outro. Tá aí. Paulo, acho que congelou, hein? Não, estamos só olhando aqui o processo. Só olhando a decisão que foi proferida lá para tentar entender. Nessa reunião de julgamento, nós decidimos um da minha relatoria, que era exatamente esse caso aí, Gustavo. Só que aí a gente converteu em março, em diligência, porque eu não tinha a informação do processo, né, da compensação. Eu tinha pensado em fazer isso, converter em diligência, mas porque eu não tinha, quando eu não tinha visto o auto de infração que o contribuinte tinha juntado. Aí, quando eu vi que ele trouxe o auto de infração, eu fui confirmar se aquele processo que está sendo mencionado realmente existia no Comprot. Aí, cara, no TVF desse processo, o fiscal havia falado que ia fazer o lançamento. Não tem motivo para duvidar. Aí eu fui julgar de uma vez. Engraçado que eu não consegui entender aqui não, Gustavo, que teria havido. Aqui eles só falam em multa isolada. Ô, presidente, bom, só se o número estiver errado. Bom, alguém precisa de algum... Estão tranquilos aí para votar? Bom, ou não é concomitância? Agora eu fiquei na dúvida. Tem que dar uma olhada. Bem na dúvida aqui. Ô, Paulo, eu não consegui captar aqui. Qual que é a sua dúvida em específico? Por quê? Você está achando que esse outro processo não trata da... Não entendi. Não teria multa de ofício, eu acho isso que ele está falando. É isso? Não tem multa de ofício? Nunca vi. Eu não vi o lançamento no outro processo, não, em relação à contribuição social. Ela só fala em multa isolada. Sem dúvida, entendeu? Se houve de fato exigência de tributo nesses anos aí. Entendi. O próprio auditor fiscal falou que faria esse lançamento, tá? Ele falou que exigiria os tributos, o imposto de renda CSLL. Deixa eu só abrir aqui o documento de folhas 1177. E se for o caso, eu até compartilho com vocês aí. 1177?
e seguintes, tá? Não, mas aqui tá só multa isolada. Ah, não, tá aqui, ó. Multa de 150%. Desculpa, eu vou mudar lá. É isso mesmo, 1.177 seguintes. Imposto de renda, lucro real, multa de 150%, multa de ofício. 2004. Mas Período 2002 base. e 2003, não. Não, mas período base, 1/1 de 2003 a 31/2 de 2003. Tá. Então 2003 e 2004, né? Não, tem 2002 também. Tem 2002. É 2002 ou 2004, presidente, que ele está cobrando. Perfeito. Tá tranquilo aí, Ricardo? Bom, peraí, eu estou entrando agora no outro processo para ver se tem a tributação da CSL, não é isso? No processo que o Gustavo apontou, eles falam desses anos, realmente, tal, mas eu não consegui localizar, porque eles só falam em multa isolada. Mas o Gustavo trouxe aí o auto, né? Eu estou vendo aqui o auto de infração de RPJ, PIS, COFINS, no processo que o Gustavo citou. Estou achando, chegando agora nós estamos falando de multa isolada de CSL, nesse processo do Gustavo, né? Isso. Então, estou vendo agora o auto de infração de CSL, está aqui também. Deixa eu ver usando os calendários aqui. Acho que alguém caiu. Ah, o Gustavo caiu. Gustavo não caiu, não? Para ele me confirmar. Eu tô aqui. Então, aqui, ó. Volta aí. Auto de infração da CSL. Espera aí. Está aqui. Ano calendário 2004. Tem aqui 2002, 2003. São duas infrações, né, distintas. Uma só tem 2004 e uma 2002 e 2003, que é justamente esse documento que o Gustavo trouxe. Omissão de receita também, né? Seria o caso. Tem uma auto-infração aqui sobre essa matéria. Agora, entrar no detalhe é complicado, né? Podemos votar? Eu acompanho o relator. Ok. Andréa. Eu também acompanho o relator, presidente. Só para deixar vocês mais tranquilos, tá? O auto-infração que eu estou falando, que começa a folha 1177, ele é gigantesco. Mas ele tem o IRPJ e a CSLL com multa de 150%, tá? A CSLL propriamente está lá na frente, 1.200 lá da carteira. Na folha 193 do processo, eu vi. 1.212. 193. Aí vocês vão ver lá os lançamentos, 2002, 2003, 2004, CSLL, com multa de ofício. Está aqui a multa com base na 9.430, inciso 2º. Artigo 44, inciso 2º. Eu voto com o relator, presidente. Wilson. Bom, presidente, com esse esclarecimento aí do relator, né, de que de fato consta a multa do auto de infração, né, então eu acompanho o relator. E Fabiana? Marcelo, desculpa. Voto com o relator, é uma confusão descobrir por que essa parte do lançamento foi parar em outro processo administrativo, né? Devia estar tudo junto. O relator. Fabiana.
Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Item 77, também da relatoria do Gustavo. Hoje é a sessão do Gustavo. Recorrente Gustavo Fazenda... sumiu. Para mim, o Gustavo sumiu. Para você, está aparecendo? Está aparecendo. Normal. Eu vou desligar um minuto, pegar uma água e já volto, tá? Tá. Esse é um recurso de ofício e voluntário, né? Só recurso de ofício, presidente. De ofício, recorrente da Fazenda Nacional. Interessado, Fundação Habitacional do Exército. Presidente, posso ler só a emenda? Aguarda só a Fabiana voltar. Já li, já acompanho. Vamos lá. Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Fabiana voltou. É uma auto de infração por descumprimento de obrigação acessória lavrada em face de fundação, que sempre sustentou que não teria obrigação de apresentar a DCTF, a DRJ concordou e cancelou a exigência e recorreu de ofício. O problema é que o valor total da multa era de R$ 1.135.437. Então, ao caso aqui, eu estou aplicando o verbete da súmula 103 do CARF e não estou conhecendo o recurso de ofício. Tem que só ajustar até o final aí, porque senão negar segmento, né? Até porque negar segmento é o termo correto também. Eu sei, mas eles vão. Esses casos, né, do recurso de ofício que supera o alçado, tinha que ter um filtro no sistema, não precisava nem chegar aqui, ter um despacho, uma coisa marcada, um contencioso. Então, o relator não está conhecendo do recurso de ofício porque está abaixo do limite de alçada nessa data. Alguma discordância? Nenhuma discordância, Flávio, porque não deve ter o filtro, porque esse é tipo processo presente. Verdade. Item 78 da pauta, recorrente CCL, Comércio e Serviços, a relatora é a conselheira Fabiana. Vamos lá. Esse é um caso também relativamente simples, daqueles casos de declarações de compensação que foram consideradas não declaradas em função de que o crédito que se pretendia compensar não poderia ser compensado. Eu vou tentar resumir aqui. Então, tem na origem um auto de infração que lançou uma multa qualificada em decorrência dessas compensações consideradas não declaradas. O que me chama a atenção, e já vou adiantar que eu estou mantendo a multa, é que houve outros processos em que a recorrente buscou essas mesmas compensações com o mesmo crédito, que era de crédito trabalhista, se não me engano, com respostas acerca da imprestabilidade do crédito, e ela buscou novas compensações daquele mesmo crédito. Então, ela tinha conhecimento já da imprestabilidade do crédito, tentou novamente essas compensações. Então, foi aplicada essa multa de 150%. Em resumo, é essa discussão. Então, aqui eu conheço do recurso, e no mérito eu, me filiando ao entendimento do Ricardo, também não vou acrescentar nada de novo ao que já foi julgado, porque o contribuinte também aqui reproduz integralmente no recurso as alegações da impugnação. E aqui tem a questão de se entender que essa conduta reiterada de entregar declarações consideradas não declaradas, porque os créditos eram de terceiros e não tributários, se essa conduta configuraria alguma das hipóteses lá dos artigos 71, 72, 73 da Lei 4502, e aqui a DRJ entendeu que sim, porque havia uma conduta dolosa e a contribuinte tinha ciência da imprestabilidade do crédito.
Então, aqui ele discorre sobre o artigo 72 e faz uma leitura, que aqui eu até coloco que eu posso não estar inteiramente de acordo com toda a fundamentação, mas com a conclusão da DRJ, em relação a fazer, o que eu não concordo integralmente é com comparações, assim, dentro do direito penal aqui no processo administrativo. Aqui a gente tem, me parece, dois dados bastante objetivos, assim, o crédito era de terceiro e não era um crédito tributário. Tem uma lei que expressamente veda o aproveitamento desses créditos, então me parece que é uma conduta bastante objetiva, né, que a gente não precisaria nem ficar analisando a intenção de dolo. Ele tentou compensar um crédito que não era compensável. E acho que isso independe da intenção enfim, de se analisar, porque tem uma vedação expressa na lei. E havia ciência, portanto, da recorrente, porque já tinha tentado isso em outros casos. Por esta razão, então, eu mantive a multa e neguei provimento ao recurso. Fabiano, qual que é para caracterizar aqui a conduta reiterada, qual que é o período, qual o número de declarações, só para eu entender isso, só para não ficar coerente com o que eu já decidi. Eu não consegui pegar isso aqui. Final da folha 6, Flávio, ela diz os processos que ele já tinha tentado, né? Isso. Ele tentou em 2007, processos, né, de 2007 e 2 processos de 2010. E esse processo é de 2012. Isso. Essa tentativa é posterior ao julgamento daqueles em que já tinha se decidido. Já tem mais de um ano calendário, mais de uma declaração, ele vem reiterando. Sim, tinha decisões, exatamente, tinha decisões naqueles processos em que ele tentou com os mesmos créditos. Por isso que eu mantive. Eu Fabiano, até justifico porque eu estou perguntando, acho que uma vez a gente debateu isso, tinha uma questão de uma acusação de conduta reiterada, mas acho que era um mês só que ele tinha apresentado. Sim. Enfim. Não, nesse caso, ao longo dos anos, com a decisão já, e ele insistindo. Exatamente. Por isso que eu mantive, porque para mim ficou muito claro que ele já tinha consciência que já havia julgamentos anteriores em que se disse, olha, esse crédito não é compensável, e ele usou exatamente o mesmo crédito para tentar essa nova compensação. Eu fui olhar o processo lá da Decomp, ele nem recorreu, né, do despacho decisório lá, assim, não entrou nem com recurso hierárquico lá. Então, a relatora está mantendo o lançamento, né, negando provimento, então, ao recurso voluntário. Alguma discordância? Pode ser por unanimidade aqui. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora. O item 79, recorrente RDM, Indústria e Comércio de Máquinas, o relator é o Ricardo. Vamos lá. Bom, aqui o caso são 2 autos de infração por multa de atraso entrega de DCTF, autos refere-se respectivamente períodos de primeiro a quarto trimestre de 2003 e primeiro a quarto trimestre de 2004. A impugnação alega que houve erro no preenchimento das DCTFs dos períodos em questão. Argumenta que foi desenquadrada do Simples Federal, tendo, portanto, que entregar DCTFs em atraso. Desse modo, ao preencher as DCTFs em atraso, teria se equivocado e incluído nestas os valores de impostos e contribuições que haviam sido exigidos no lançamento de ofício, contrariando disposições do artigo 6º, parágrafo 1º da IN 255/2002. Percebendo o equívoco, teria, então, retificado os valores das DCTFs, não havendo tempo hábil, porém, para se impedir a lavratura dos referidos autos de infração. Bom, a DRJ verificou que as retificadoras foram entregues zeradas e somente após a ciência dos autos. Acrescentou que não se justificaria a alegação de que as DCTFs originais continham apenas valores lançados de ofício, porque os códigos dos débitos informados se refeririam a lançamento espontâneo. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente insiste que houve erro de fato no preenchimento das DCTFs originais. Mediante resolução proferida em 11 de agosto de 2020, essa voltou rápido, a presente turma me acompanhou na proposta de diligência para que a unidade de origem
adotasse as seguintes providências: verificasse se as DCTF retificadoras foram homologadas, se os débitos informados em DCTFs originais que motivaram o lançamento das multas objeto do presente processo forem encaminhados para a cobrança e se eles são distintos dos créditos tributários constituídos com os autos de infração referidos no TVF e demonstrativos consolidados juntos com recurso. Em caso de parcial afirmativa, demonstrar os débitos que se enquadram naquela condição e base de cálculo remanescente para as multas aplicadas e dar ciência à empresa. O processo retornou com a informação onde a autoridade fiscal concluiu a diligência apresentando os seguintes esclarecimentos. Respondendo ao item A, verificou que as DCTF do primeiro a quarto trimestre de 2003 e primeiro a quarto trimestre de 2004, sendo que as originais constam com o status de cancelada retificada e as retificadoras com status ativas liberadas recebidas sem erro, logo homologadas conforme extrato em anexo. Em relação ao item B, verificamos que os débitos que foram informados nas DCTFs originais não alimentaram o sistema de cobrança, e são exatamente os mesmos valores dos créditos tributários que foram constituídos nos autos de infração. Todas as retificadoras apresentadas pelo contribuinte para os trimestres de 2003 e 2004 estão com o status de liberada, recebida sem erro ou ativa, sem informação de débitos. Lavrou a informação, sendo que a ciência se daria por uma das vias aceitas, legalmente aceitas. A ciência da mencionada informação foi efetivada em 6 de 11 de 2020, sem que conste nos autos qualquer nova manifestação da interessada. É o relatório. Posso prosseguir? Pode prosseguir. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, depois de a turma concordar com os questionamentos que levantei no julgamento que resultou na resolução anterior, a unidade de origem esclareceu que os débitos informados nas DCTF originalmente apresentadas e que serviram de base para a imposição das multas por atraso discutidas no presente processo correspondem rigorosamente aos mesmos créditos tributários que foram constituídos nos autos de infração consubstanciados no processo que eu aqui menciono. Com efeito, na época dos fatos, o contribuinte que era optante pelo Simples Federal estava dispensado de apresentar a DCTF. Porém, uma vez excluído do regime, deveria apresentá-la, mesmo de forma extemporânea, conforme determinação expressa no artigo 3º1 e seus parágrafos da IN 255, de 2002, e eu aqui reproduzo essa obrigatoriedade aqui nos dispositivos citados. Naturalmente, extrai-se da lógica desses comandos que os débitos a serem informados na DCTF apresentada em tais circunstâncias seriam aqueles apurados pelo regime de tributação a ser aplicado em decorrência da exclusão do Simples Federal. Nada obstante, o parágrafo 1º do artigo 6º da mesma instituição normativa era categórico quanto à não inclusão de débitos lançados de ofício no âmbito das DCTF. Está aí o artigo 6º, parágrafo 1º, com essa previsão. No presente caso, como esclarecido pela diligência, os autos de infração consubstanciados naquele outro processo já haviam constituído os créditos tributários cujos correspondentes débitos seriam passíveis de informação em DCTF. Consequentemente, não se pode impor qualquer penalidade em função de eventual atraso se sua apresentação sequer era obrigatória. Portanto, faz sentido a alegação de que houve erro de fato no preenchimento das DCTFs originais, cuja entrega em atraso motivou o lançamento das multas objeto do presente processo. Os débitos nelas informados nem poderiam ser encaminhados para a cobrança, porque não correspondiam a novos fatos geradores efetivamente ocorridos, já que houve uma ação fiscal envolvendo os mesmos tributos e anos calendários, consolidando os créditos tributários do período. Então, tendo que há que se dar guarida à pretensão recursal, orientando o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator está dando provimento ao recurso voluntário. Alguma observação? Gustavo. Com o relator. André. Com o relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Marcelo. Voto com o relator. Fabiana. Também acompanho. Também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator.
Presidente, eu preciso de 2 minutinhos, se me permite. Querem fazer a interrupçãozinha, 5 minutinhos? Então pedir ao Isaías para suspender a gravação. Paulo, qual é a sua pretensão? Você pretende